Porque, meu irmão, minha irmã, não há como gerar uma mudança em nós se a gente não experimentar um processo de metamorfose, Romanos capítulo 12, uma mudança de mente, mas que vai gerar, num passo seguinte, a maturidade. E se o deserto chegar na nossa vida, se nós não buscarmos uma vida de maturidade espiritual em Deus, a nossa vida toda, integralmente, ela vai sucumbir. Então a lição que o povo aprendeu é a lição que nós precisamos aprender também. A gerar em nós um coração um pouco mais maduro, um pouco mais aberto ao Senhor, para que Ele trate isso de nós. É como se nós estivéssemos constantemente de peito aberto. Deus, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Às vezes o meu deserto parece tão pequeno, quem precisa mudar sou eu. Eu preciso entender o problema da pessoa dentro de uma característica, dentro de uma perspectiva, olhar para isso, olha, aquele problema precisa ser tratado à luz da palavra, ele precisa receber o bálsamo de Gileade, mas eu preciso mudar para encarar isso como uma oportunidade de crescimento para mim e para aquela pessoa, para que nós caminhemos juntos, cresçamos juntos. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês nesta noite para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus, nesse momento em que a gente consegue estar aqui, a convite do pastor Anderson, na medida em que ele está atendendo um outro compromisso, e aí a nossa equipe pastoral está aqui disponível para servir. Então, com alegria no coração que está aqui mais uma vez. Então, você que está em casa, você que está aqui, presencialmente, nós vamos conversar, vamos falar e refletir sobre a palavra do Senhor. Antes de ler o texto, eu quero pensar junto com você a respeito de uma dificuldade que nós temos. Eu confesso a você que essa dificuldade eu tenho. Se você disser que não tem, irmão Ricardo, se alguém disser aqui, o irmão é testemunha viva do que eu vou falar. Se você disser que não tem essa dificuldade, eu sou o primeiro a te chamar aqui para a gente conversar, e eu com muita alegria que eu vou te passar uma lista de coisas para você resolver para mim. Problema, adversidade. Se você gosta de problema e de adversidade, acabei de dizer, vem aqui que eu te dou uma lista dos meus problemas para você resolver. Na verdade, irmãos, se você conhecer alguém que gosta de adversidade, gosta de problema, essa pessoa tem problema. Porque ninguém gosta de problema. Nós não fomos criados por Deus à imagem e semelhança para desfrutar de problemas. De fato, o Senhor nos criou para, no Éden, desfrutarmos da presença e da plenitude dEle. Mas pela desobediência do primeiro homem, nós caímos todos. A descendência de Adão não consegue desfrutar da plenitude, da shalom, dessa plenitude que Deus reservou a nós. Entretanto, nós temos paz em Cristo, e isso é fundamental para a gente resolver, ou pelo menos diminuir os problemas os quais nós enfrentamos. Mas, em vários momentos da vida, nós nos deparamos com situações adversas. E há um momento específico na Bíblia, entre tantos e tantos, que a adversidade se apresentou diante do povo de Israel, do povo hebreu naquele momento, e a adversidade tinha um propósito. Ela se apresentava como uma grande oportunidade para uma transformação, para uma mudança, para humildade, obediência e gratidão. E essa oportunidade que Deus dava por meio da adversidade, poderia, como nós também fazemos, encarar de várias maneiras. Nós temos a tendência de encarar as adversidades de acordo com a nossa realidade, com a nossa expectativa, com a nossa construção de vida, por assim dizer. A construção de vida é aquilo que eu e você somos, tanto física, quanto biológica, quanto cultural, quanto espiritual, quanto psicologicamente. É o nosso ser integral, e nós encaramos as adversidades de várias maneiras. O povo de Israel, por exemplo, o povo hebreu, naquele tempo do deserto, ele encarou a adversidade de vários problemas, de várias maneiras, de acordo com a sua realidade. Por exemplo, durante aquele período, e a gente vai ler o texto daqui a pouquinho, o povo teve a tendência de colocar a culpa em quem? No líder. A culpa é de Moisés. A gente está passando isso porque Moisés foi um mau líder. Outros ainda naquele grupo disseram, não. Deus se esqueceu do seu povo. Por isso a gente está passando por isso.
e acusaram Deus de ser infiel e até mesmo um Deus fraco. Porém, como todos nós temos essa tendência pecaminosa, a gente não olha para os nossos problemas, não olha para a nossa construção, para as nossas falhas, a gente culpabiliza sempre uma outra pessoa. O povo de Israel, o povo hebreu, fez a mesma coisa, não olhou para dentro de si. E em vez de entender aquilo como uma oportunidade de transformação, entendeu aquilo como um problema que deveria ser terceirizado e nunca resolvido. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 8. É o capítulo inteiro, do 1 ao 20, mas eu lerei apenas 3 versículos, os 3 primeiros, e depois a gente vai, no decorrer dessa mensagem, conversando e lendo o restante. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1. E diz assim, capítulo 8, versículo 1, tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, e se iriam obedecer aos seus mandamentos. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra e ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada. E ela vai lá no profundo da nossa alma. Porque o Senhor tem todo o interesse em nos transformar, em nos moldar segundo a Tua vontade. E que essa seja, ó Deus, uma realidade na minha vida, na vida do meu irmão, aqui ou em casa. Que saiamos daqui transformados pela Tua palavra tão somente. Para isso, que ela fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém? Nessa noite, gostei do amém, mas entusiasmado. Nesta noite eu quero conversar com vocês sobre lições do deserto. E eu fiz questão de dar uma ênfase no do, porque a gente costuma tirar lições no deserto. Enfrentando dificuldades, enfrentando lutas, enfrentando adversidades, nós tiramos lições daquilo que acontece conosco. Mas o deserto nos ensina algumas coisas, e ele nos dá lições. E como eu estava construindo com você aqui, o povo hebreu passou muito tempo no deserto, foram 40 anos, Deus havia prometido a eles, e eu quero fazer essa breve análise histórica antes de começar aqui nos pontos, porque o povo de Deus fora chamado desde Abraão a habitar aquela terra de Canaã, a terra que brota ou mana leite e mel. Mel a gente pensa sempre que é o mel de abelhas, né? A gente associa isso, mel a mel de abelhas. Só que o mel, o qual o autor sagrado se refere, é o mel que saía da prensa das tâmaras. E tâmara é uma fruta que você só encontra adocicada naquela região de Canaã, naquela região onde está hoje ali Israel. Tâmaras, inclusive, foram, durante muitos anos, não produziram o seu fruto na região. E nos últimos anos, Deus tem feito um milagre naquela região, e esse tipo de conflito que acontece hoje não é por acaso, tem como o pastor muito bem disse hoje de manhã, tem um contexto espiritual por trás. Deus está fazendo com que o Mar Morto tenha vida, trazendo peixes ao Mar Morto. Isso aí está disponível, você pode ver pelas redes sociais. Deus está fazendo com que as tâmaras, as frutas de tâmaras, as sementes de tâmaras secas, de 500, 600, 1000 anos atrás, ao serem plantadas, gerem fruto e fruto doce novamente. Deus está fazendo um milagre naquele lugar. Porque a promessa dele, porque o texto diz que ele é fiel para sustentar. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Não importa se a gente atravesse rios, como Josué atravessou, não importa se a gente atravesse mares, como o Mar Vermelho, que Moisés também atravessou com o povo, ou que enfrentemos a adversidade do deserto. Não importa, em todos os momentos, Deus abrirá caminho para nós.
E aí eu quero dizer para você o seguinte, voltando ao contexto, o povo de Israel, o povo hebreu nesse momento, e aliás, queria explicar isso também rapidinho para vocês, o povo é chamado nesse período de hebreu porque vem da descendência de Éber. Éber era aquele que morava depois do rio, do qual Abraão era parente, e aí ele se apropria desse nome e é chamado então o pai dos hebreus, o pai da fé, e aí depois Abraão, Isaque e Jacó, cujo nome era aquele que é agarrado no calcanhar, e depois é o usurpador, e é trocado para Israel, aquele que é chegado, é querido de Deus. Então começa essa mudança, e eles são chamados de hebreus para israelitas, e essa mudança ela ocorre depois desse período aqui que a gente está namorando, ou vendo, ou analisando. O tempo do Deuteronômio é o tempo do deserto, é o tempo da saída do Egito, é o tempo da posse na terra prometida. Depois, posteriormente, eles são chamados de israelitas. Mas voltando para cá, o povo enfrenta 40 anos, onde ele é sustentado, onde ele é provado, onde Deus não deixa faltar nada. Mas o povo culpabiliza, o povo olha para aquela situação e diz, não, a culpa é de Moisés, Deus nos esqueceu, Deus abandonou a todos nós. O povo tinha aquilo que a Bíblia Sagrada diz que era um povo de dura cerviz, ou, na tradução livre, é um povo de pescoço duro. Cerviz é aquilo que fica nos animais atrás aqui, né? Onde você colocava a cangalha, e quando o animal ele tinha uma cerviz dura, ele era mais tipo eu dançando, um cara mais duro, assim, meio Robocop, e aquela dura cerviz fazia com que a cangalha baixasse e ele fizesse força para subir. Porque ele não queria se dobrar para a cangalha. Não, ninguém vai me dobrar, não. Eu fico aqui, dura cerviz. Você não vai colocar isso em mim, não. É um povo de dura cerviz, naturalmente o coração duro, Priscila. Naturalmente o coração duro. Não só de um pescoço duro, porque ele não queria se dobrar. Ele queria ficar de cabeça erguida. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos, deixa muito claro isso, que era um povo que tinha orgulho, jactância, arrogância, ingratidão com Deus. Porque passou por aquele período e não aprendeu as lições que o deserto apresentava para eles. E nós, o que acontece conosco? Com base na experiência do escritor de Deuteronômio, naquilo que Moisés nos apresenta, eu quero tirar junto com você algumas lições do deserto e aprendê-las a colocar na nossa vida cotidiana. E eu tenho aqui 3 apresentações, três coisas que Israel aprendeu do deserto. E depois eu quero apresentar 5 lições para a gente colocar em prática. Então, as 3 coisas que o texto nos fala sobre o aprendizado de Israel, as lições do deserto que o povo aprendeu com Deus, foi o seguinte: em primeiro, aprendendo sobre a humildade e a dependência. Do versículo 1 ao versículo 6, Deus faz a narrativa do que ocorre com o povo. Deus apresenta ao povo, de novo, por meio de Moisés, aquilo que ele fez durante o tempo de peregrinação. E aí ele fala o seguinte: olha, mas eu não deixei de sustentar vocês, e a promessa é essa, olha, vocês tiveram roupas novas, vocês tiveram alimento todos os dias, e que coração ingrato é esse? Que coração ingrato é esse? Então, aprenda nesse momento a depender de Deus e ser humilde. A experiência do deserto tinha como objetivo principal para o povo de Israel gerar no coração deles obediência e fé. Obediência e fé. Porque não é fácil você ter um pai, ou no caso, um patriarca, que no meio de uma série de deuses na sua região, deuses, esses com D minúsculo, que faziam algumas coisas, que se apresentavam de certas maneiras, mas não tinham o poder de Javé, não tinham o poder de Jeová, o Deus criador de todas as coisas, o sustentador do universo. Então o povo acreditava e tinha uma crendice naquele lugar, mas Abraão ouviu a voz do Deus único. No meio daquela confusão, meus irmãos, Abraão, você conhece a história em Gênesis 12, ele ouve a voz do Senhor e sai de onde ele estava, e vai para a terra que Deus promete. E na sua peregrinação, Abraão também vacila, Abraão também erra, e Deus gera nele obediência e fé. Tanto é que ele precisa quase que sacrificar o seu filho primogênito, né? Não primogênito é Ismael, mas quase que ele sacrifica Isaac. E Isaac passa por outras experiências em que Deus também o prova em obediência e fé. E aí nós chegamos a Jacó, e também Deus coloca a disciplina de obediência e fé para aquele que ele transformou e mudou o nome.
E aí nós chegamos no tempo do Egito de novo, como eu disse, Moisés, no meio do palácio, naquela vida nababesca, naquela vida rica. O que acontece? Deus chama Moisés, Deus fala com ele no meio daquela confusão em que ele se meteu por assassinar um egípcio, e Deus fala com ele: você será o libertador do meu povo. E Moisés começa então a debater com Deus, e Deus faz o quê? Dá a ele provas de obediência e fé, e não só a ele, como também a Faraó e todo o Egito. Então aquele povo hebreu, ele tinha experiências com Deus, mas não gerou neles obediência e fé, porque o seu coração era arrogante, o seu coração não se dobrava, era um povo que não queria se dobrar de forma alguma. Agora era um povo livre, mas era um povo livre que tinha saudade das cebolas do Egito, lembra disso? Era um povo livre, mas que tinha saudade daquilo que aconteceu lá atrás, enquanto era cativo. Era um povo que murmurava contra Moisés, era um povo que reclamava o tempo todo. Então Deus, naquele primeiro momento, estava dando um aprendizado a eles sobre como é fundamental ter dependência e um coração humilde. Veja, o que Deus está tratando com o povo naquela lição é que situações adversas servem para gerar em nós mudanças, mas servem também para expor o nosso coração. E essa mudança que expõe o nosso coração tem um objetivo: obediência e fé. E isso se chama amadurecimento. E aí eu volto na fala inicial. Por isso que a gente às vezes não gosta de problema. Eu sou o primeiro da fila, meu irmão. Com toda inteireza de coração, minha irmã, ou você que nos acompanha de casa. Eu sou o primeiro a querer resolver o problema de qualquer maneira. E esse de qualquer maneira significa rapidamente e de fato, de qualquer jeito. E a gente perde a oportunidade de Deus nos tratar ali e observar que em alguns momentos o que Deus está fazendo não é através de você, mas é em você. O que o povo de Israel queria era chegar na terra prometida, queria resolver o problema logo, mas o que Deus queria fazer em primeiro lugar era gerar obediência e fé, era expor isso, expor o coração, como nós lemos nos versículos 2 e 3, eu expus o coração, coloquei isso para fora, para que vocês vissem quem vocês são, mas para que vocês percebessem também qual é o tamanho do Deus que vocês servem. É o sustentador e criador de todas as coisas, que não deixou faltar nada. Meu irmão, se você está passando uma luta, uma adversidade, um deserto, Deus vai mostrar a você quais são as mudanças, qual é o amadurecimento, o caminho que Ele vai abrir para você, é de crescimento, para gerar obediência e fé, para gerar transformação. Deus não quer que eu e você fiquemos parados no mesmo lugar, não, Ele quer que nós cresçamos, avancemos, experimentamos uma mudança genuína que só Ele pode fazer. Mas o povo ainda seguia de coração duro. Pastor, não é fácil, eu sei. É porque é no deserto que nós percebemos a inclinação dos nossos corações. É no deserto, é na luta, na dificuldade que a gente vê quantas pessoas abandonam a fé, quantas pessoas têm medo. Os discípulos no barco tiveram medo. Irmãos, ter medo é algo muito, muito natural. Eu não quero naturalizar, entenda. É natural ter medo. A gente, quando se depara com situações difíceis, nós temos medo. Afinal de contas, nós somos limitados, a gente não consegue enxergar lá na frente. Mas pelos olhos da fé, na obediência ao Senhor, nós temos que enxergar lá na frente que o nosso Deus, que é todo-poderoso, está à frente, abrindo caminho. Como diz a canção, quebrando as correntes. Como é que é o resto? Quebrando espinhos, é isso? Tirando os espinhos. Percebe que eu canto muito bem, né? Mas é isso que Deus faz. Ele vai à frente, Ele vai abrindo o caminho. Então, o desejo de Deus naquele momento é que o povo de Israel compreendesse isso. E qual é a resposta que eu e você damos em meio às lutas? Quando as dificuldades estão aí, qual é o aprendizado que nós tiramos do deserto? E não no deserto, mas do deserto. O que Ele nos ensina? Quais são as respostas que nós damos em meio às lutas? Nós vamos nos acovardar ou vamos sair do barco e dar o primeiro passo? O segundo aprendizado que o povo de Israel teve é aprendendo a ser grato. O Senhor provê todas as coisas, do versículo 7 até o último, que é o versículo 20, Deus está fazendo o seguinte, em contraste com a vida no deserto, aquela vida difícil, árida, Deus está mostrando claramente que há uma nova terra, há um novo momento em que Deus estava conduzindo o seu povo para um lugar onde haveria abundância, onde haveria fartura, onde não faltaria nada. Um endereço, um lugar onde haveria prosperidade.
conforme a promessa do Senhor, e Ele é fiel, e Ele diz nesse texto que Ele é fiel para cumprir. O que Deus estava querendo ensinar é que naquele momento o povo de Israel precisava aprender a ser grato, porque se eu passo por lutas, eu sou grato. A gente tem uma tendência natural a agradecer quando a vitória vem. Quando a vitória chega, eu falo assim, que bênção, conquistei, venci, avancei, mas e a luta? E quando eu enfrento a dificuldade do deserto, quando eu estou vivendo a disciplina do deserto, quando eu olho para a situação e não vejo o futuro, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma resposta de fé, de obediência, uma resposta que diga, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, a Tua palavra me diz que eu preciso confiar no Senhor e agradecer por todas as coisas. Grato sou pela luta, grato sou pela vitória. Sei conviver, sei viver, eu já tive em fartura e já tive em necessidade. Por isso, Filipenses, Paulo escrevendo, diz, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não é um jargão para eu bater o pé no chão e dizer, posso todas as coisas. Não, é para dizer o seguinte, eu sei viver uma fase da vida com abundância e sei viver uma fase de deserto. E no deserto a lição que Deus me dá é o seguinte, Senhor, eu sou grato a Ti, porque mesmo nesse lugar seco, nada está faltando. Porque mesmo no lugar que eu passo necessidade ou dificuldade, o Senhor está mandando, vai vir um maná, meu irmão. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele diz, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, ou de nada terei falta, ou nada me faltará, significa que Deus te dará na justa medida aquilo que você precisa. Olhai os lírios dos campos, eles não têm o que comer ou se vestir, mas o Senhor sempre provê para os lírios do campo, para o pássaro um ninho, para os lírios do campo uma roupa, Ele sempre vai prover. Por isso eu preciso ter um coração grato, na angústia, na dor, na dificuldade e não só na vitória. Deus queria expor o coração de Israel, porque faltava àquela nação um desejo de aprender essa lição do deserto, que na dificuldade, na angústia, eu preciso ser grato ao Senhor. A terceira lição que Israel aprende do deserto é que Deus sempre nos faz bem. No versículo 16, Deus deixa muito claro, por meio de Moisés, que o Senhor sempre cuidou do seu povo. Eu já disse isso aqui. E é uma lição que a gente precisa sempre relembrar, porque Deus está alertando o povo o perigo que nós temos de esquecer dele. Ele fala isso no versículo 11. Mas também ele deixa claro que todo o período do deserto foi uma disciplina com o objetivo único de gerar obediência no coração. E por meio dessa disciplina de dependência, de obediência, que o povo desfrutasse das bênçãos. Era uma relação. Deus queria uma relação, nesse caso, de obediência e bênção. Parece um pouco causa e efeito, se eu fizer, Deus me dá. Deus não trabalha desse jeito, mas naquele recorte, naquele tempo, para aquele propósito, Deus trabalhou dessa forma. Para aquele momento, Deus quis mostrar ao povo que para frutificar, para serem abençoados, em primeiro lugar, eles precisam ter obediência, e segundo, fé no sobrenatural, que Deus proveria mesmo em meio ao deserto, porque no final das contas, meu irmão, a única coisa que sobraria, minha irmã, é que Deus daria a eles e nunca os desampararia. Não importando as circunstâncias, não importando o momento que vivessem, Deus nunca os desampararia. Porque é uma tendência de nós esquecermos de Deus quando tudo vai bem. Isso é natural, veja, o povo fez isso. Por vezes nós fazemos isso. Quando tudo vai bem, a gente esquece do Senhor. Tem aquela velha história, né? Quando aquela família pedia sempre ao Senhor para Deus abençoar e ter uma casa. Ah, Senhor, abençoa aí uma casa de veraneio. Ó, Deus, e pastor, bota meu nome aí, leva meu nome até para o Muro das Lamentações. Eu quero uma casa de campo, quero uma casa de praia. Senhor, eu trabalho tanto, eu mereço. Tá bom, vamos orar. Aí Deus dá um milagre para a família todo domingo escapa para lá, não vai mais à igreja. Veja, eu não estou condenando isso, por favor, me entenda, não tenho nem esse direito, nem esse poder. Eu estou apenas trazendo um exemplo de que isso de fato acontece, porque quando está tudo bem, a gente tem uma tendência de esquecer o Senhor. Quando vai tudo bem, a gente vai deixando para lá. Quer ver um período clássico disso? Livro inteiro dos Juízes. Quando Deus levantava um juiz, significava o quê? O texto diz o quê? Quando o povo ia bem, é porque tinha um juiz. Quando o povo ia mal, Deus levantava um juiz. Significa que, no momento em que ia tudo bem,
a gente tinha a tendência natural de fazer o quê? Deixa Deus para lá, e a gente começa a fazer o que a gente quer. Eu começo a dar rótulo para Deus. Deus, é bom isso, é bom aquilo, Deus não mexe nisso, não mexe naquilo. Mas aí o calo aperta, a dor chega, e aí o que acontece? Eu chego e digo, Deus, olha só, a minha situação agora é essa, lembra-te de mim, né? Olha o texto, né? O texto sagrado diz que o Senhor não está com os ouvidos fechados, nem com o braço recolhido, lembra de mim. O povo viveu isso, o povo desobedeceu, culpabilizou Moisés, a lição que Deus estava passando para o povo era essa, queridos, obedeçam, porque Deus vai abençoar, mas antes da bênção, sejam obedientes, as 3 lições que Deus dá. E aí, com base nisso, no desenrolar do texto, Deus foi falando com o povo. E aí eu queria compartilhar com você, para a nossa aplicação, para a gente colocar no nosso dia a dia, recortar daquilo que aconteceu com o povo de Israel, essas lições que o deserto ensinou, aquilo que a gente pode colocar para as nossas vidas. E a primeira lição que eu queria compartilhar é que o deserto expõe o coração, mas isso proporciona oportunidade de mudança e amadurecimento. Isso eu já falei com vocês, e essa é uma faceta muito importante do deserto. Porque hoje de manhã foi falado sobre isso. Às vezes começar bem não significa que vai terminar bem, e às vezes terminar mal não significa que vai terminar bem. Entretanto, em todas as coisas, se nós passarmos pelo deserto, tirando as lições que o deserto nos ensina, nós temos toda a condição de, em obediência ao Senhor, expondo o nosso coração, dizendo para Ele quem nós somos, sendo honestos diante do Pai, como Davi se rasgava diante do Senhor, e dizia, olha, Deus, olha aqui, ó, às vezes eu quero quebrar a cara de um, Deus, olha aqui, ó, eu quero esmurrar o meu oponente, Deus, está aqui Saul, o que eu faço com ele? Não faz nada, que ele é meu ungido. Deus, olha só, a grama do vizinho, Salmo 73, é o Salmo de Asaf, mas olha só, a grama do vizinho está crescendo, a minha não está. Aí Deus fala assim, calma, não é por aí, olha para você primeiro, Israel. O povo hebreu, olha lá o que o deserto está te ensinando. Eu estou expondo o seu coração porque você precisa de um amadurecimento. E aí Paulo escreve carta aos Gálatas, e no capítulo 5 ele vai falar dos frutos da carne e do fruto do Espírito. Ele faz essa comparação como se estivesse relembrando a nós exatamente o processo de amadurecimento, de maturidade, e que é tão fundamental para enfrentarmos as adversidades. Eu tenho certeza que quando você lê Gálatas capítulo 5, em especial a parte do versículo do fruto do Espírito, ali no versículo 20, 21, 22, por ali, você percebe claramente a importância disso, que Paulo vai listando cada um dos gomos do fruto do Espírito, para que a gente entenda que isso é fundamental na nossa trajetória. Porque, meu irmão, minha irmã, não há como gerar uma mudança em nós, se a gente não experimentar um processo de metamorfose, Romanos capítulo 12, uma mudança de mente, mas que vai gerar, num passo seguinte, a maturidade. E se o deserto chegar na nossa vida, se nós não buscarmos uma vida de maturidade espiritual em Deus, a nossa vida toda, integralmente, ela vai sucumbir. Então a lição que o povo aprendeu é a lição que nós precisamos aprender também. A gerar em nós um coração um pouco mais maduro, um pouco mais aberto ao Senhor, para que Ele trate isso de nós. É como se nós estivéssemos constantemente de peito aberto. Deus, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Às vezes o meu deserto parece tão pequeno. E aí eu aprendi uma lição muito grande na jornada pastoral. Não gosto muito de ficar dando exemplo, mas eu queria compartilhar isso, que isso veio aquecer o meu coração. Enquanto eu pensava nesse sermão, porque às vezes a gente tem um exemplo de pessoas que têm uma questão pequena aos nossos olhos. É um dedo que quebrou, um dedinho mindinho, aliás, só sabe a dor do dedinho mindinho quem quebra, né? Acho que só serve no pé para quebrar e doer. Mas quando você quebra, você perde o equilíbrio. Sabia disso? Você fica meio descompassado assim, dói, além de doer muito, você fica muito desequilibrado. E aí eu escutei isso de um pastor mais experiente, quando ele disse assim para mim, Sérgio, a dor da pessoa é ela que sente, não é você. A dor da pessoa é ela que sente, não é você. Você é um instrumento de Deus para ajudá-la a sair desse momento. Mas a dor é da pessoa. Se é um dedinho mindinho, se é um animal que está doente, se é um parente que foi perdido, ou se é uma crise, alguém virou o rosto, seja lá o que for. São para nós, às vezes, coisas pequenas, mas para a pessoa é algo muito grande. Mas o que Deus quer fazer, independente do problema, é trabalhar o nosso coração. Porque, independente do problema, quem precisa mudar sou eu, não é o outro.
A lição que eu preciso aprender é essa: quem precisa mudar sou eu. Eu preciso entender o problema da pessoa dentro de uma característica, dentro de uma perspectiva, olhar para isso, olha, aquele problema precisa ser tratado à luz da palavra, ele precisa receber o bálsamo de Gileade, mas eu preciso mudar para encarar isso como uma oportunidade de crescimento para mim e para aquela pessoa, para que nós caminhemos juntos, cresçamos juntos. Às vezes a gente aponta muito o dedo e estende menos a mão. Desculpa, isso não estava nem aqui no meu esboço, mas como eu disse, aqueceu o meu coração. Às vezes a gente aponta muito o dedo e estende menos a mão. Por quê? Porque a gente está sempre olhando para o problema do outro. Quando Deus, no deserto da nossa vida, e como eu disse, todos nós aqui, ninguém gosta de problemas, a gente passa por problema. E é nessa hora que a gente precisa entender que nós estamos atravessando dificuldades e que nós precisamos mudar. Deus quer e tem todo o interesse em que nós obedeçamos e tenhamos fé, mas que haja uma transformação genuína em nossas vidas. Para isso, eu preciso aprender essa lição, que o deserto revela o coração. Então, meu irmão, minha irmã, está passando dificuldade? Abre o coração para o Senhor, vá de peito aberto para Ele e diga: Senhor, está aqui alguém ruim. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e muda, transforma o meu coração. Porque o caminho disso é o amadurecimento, e Deus tem todo o interesse que nós cresçamos. A segunda lição que nós precisamos aplicar é que Deus ensinou o povo a depender dEle e agir conforme o seu querer. Ou seja, o que estava faltando era a dependência de Deus. No deserto, a gente precisa depender do Senhor. Não importa a circunstância que você está enfrentando, a luta, a dificuldade, a tempestade, se o deserto parece longo, confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Veja, o texto que nós lemos confirma o que o salmista escreve no Salmo 37,5, que eu acabei de citar. Toca alguma coisa aí, Gerson, o pessoal achar que está acabando mesmo. Ainda faltam outros 3 pontos. Mas vai acabar. Antes das 9. Mas entenda, irmãos, o que o salmista quer dizer é aquilo que nós lemos no texto de Deuteronômio, capítulo 8. O que Deus está trabalhando é que nós precisamos aprender a depender dEle. E depender significa entregar. E entregar tem que ter confiança. A pergunta que se faz para mim e para você nessa noite, aqui ou em casa, é: você confia no Senhor com todo o seu coração? No deserto, você confia quando está tudo bem, mas será que você confia no Senhor quando está tudo mal? Quando o deserto está na sua vida? Porque a gente olha para o povo de Israel e fala assim: Deus vai fazer um milagre, eles sabem disso, não sabiam não. Por isso que Deus vai trabalhando, vai mostrando o coração, vai falando da importância da dependência, da obediência, da fé. Por isso Deus quer revelar o nosso coração para que Ele transforme e a gente possa obedecer ao Senhor. A terceira lição é que o deserto nos dá, que a gente precisa aplicar, deu ao povo, é que nós temos que manter viva no coração a chama do Senhor. Manter viva no coração aquilo que evita o orgulho, a ingratidão e a idolatria. A palavra do Senhor precisa ficar viva no meu coração. A promessa do Senhor tem que ser algo claro em mim e através de mim quando eu enfrento o deserto. Porque eu não posso enfrentar as lutas e as dificuldades pela minha força. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado, como povo de Israel, a depender do seu Deus. Você foi chamado ou chamada a depender do seu Deus, a depender do Deus Todo-Poderoso, aquele que faz todas as coisas, aquele que retirou Israel, que abriu o Mar Vermelho, tirou do Egito, aquele que levantou por meio do seu Filho Jesus, trouxe a vida a uma menina morta. São tantos e tantos exemplos, mas a gente precisa ter uma convicção, e para convicção eu não consigo ter de outra maneira que não seja pela palavra. Eu posso ter experiências com Deus, frequentar uma igreja há muitos anos, mas se não for a palavra, não tem como eu seguir ao Senhor e depender dEle, porque o orgulho, a ingratidão e a idolatria a mim mesmo, ou seja lá o que for, aos meios que eu consegui deflagrar para conseguir alguma coisa, eu começo a me colocar no centro, e o povo de Israel teve essa tendência, quando murmurou, quando reclamou, quando duvidou de Deus: não, eu daria um jeito, eu resolveria. Não tem eu nessa história não, meu irmão. A lição que a gente precisa aprender é que a palavra precisa estar viva no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. É o que o salmista escreve no Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A quarta e penúltima lição é que o deserto nos ensina
é que a gente deve manter vivo no coração a palavra, sim, mas também precisa manter no coração uma humildade, gratidão e uma adoração constante ao Senhor, porque Ele é o provedor e o sustentador de todas as coisas. Porque o povo tinha a tendência de esquecer quem Deus era, e Deus alertou: olha, não esqueçam, não esqueçam do que eu fiz por vocês, o que eu fiz com vocês, o que eu vou fazer através de vocês. Por isso, quando Jeremias está ali escrevendo as suas lamentações, no meio e depois do cativeiro, ele quer lembrar ao povo daquilo que Deus havia feito no deserto, dos milagres que Deus fez depois, e do que faria mesmo em pleno cativeiro babilônico. Quando ele escreve em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Meu irmão, se você está enfrentando um deserto, uma luta, uma dificuldade, seja obediente, não murmure, tenha a palavra no seu coração e lembre-se que Deus é o provedor e sustentador da vida. Ele não vai te desamparar como não desamparou o povo. Ele vai te pegar pela mão e vai te conduzir nesse caminho que aparentemente é seco, é árido, mas com a presença do Senhor vai surgir maná, vai surgir provisão, rios fluirão, águas sairão da rocha. Deus não vai deixar faltar nada na tua vida, contanto que você se lembre de quem Deus é, guarde no coração a palavra e lembre-se com esperança daquilo que o Senhor pode fazer. E por fim, uma lição que o Senhor quer ensinar do deserto para nós, e o povo aprendeu. As lições do deserto, elas me ensinam a agradecer e reconhecer a boa mão de Deus em todas as coisas. Deus ensinou o povo na condução do deserto. Deus foi ali mostrando com toda a paciência. Aliás, a relação de Deus com o seu povo no Antigo Testamento é uma relação de tanto amor e carinho. Muita gente reclama de que no Antigo Testamento Deus parece furioso, parece sanguinário. Mas, meu irmão, você já reparou como Deus é tolerante com aquele povo? Como Ele é tolerante comigo e com você, com os nossos erros e pecados? E Deus tolerou todos os erros de Israel. Castigou sim, porque Deus, como a gente sempre fala desse púlpito, Deus é amor, mas Ele também é justiça. As consequências das decisões de Israel foram colhidas ali: deserto, cativeiro, destruição. Em algum momento, o povo das tribos do norte foram dizimados. Pouquíssimos representantes, com a invasão assíria. Então Deus, que é amor, sim, Ele é justiça também. Mas Ele nunca deixa de trabalhar no coração do seu povo. Não deixa de nos relembrar que Ele escreve a minha história, e Ele escreve a minha história com a sua caneta de amor, porque Ele conduziu esse povo de dura cerviz, Ele conduz a nós de coração duro, pecadores, por vezes com vontade de desanimar, com qualquer coisa a gente quer parar, mas Deus nos conduz, nos pega pela mão, vai escrevendo a nossa história, dizendo: filho meu, filha minha, vamos mais uma milha, vamos caminhar. Sabe por quê? Como Davi escreveu no Salmo 23, versículo 6, porque certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão uma semana da minha vida. É isso? Não, eu errei. Certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é promessa de um Deus fiel que cumpre. Se isso aconteceu no deserto, se isso aconteceu com Davi, vai acontecer na minha e na sua vida. Se você está passando, eu quero concluir agora, se você está passando essa situação, meu irmão, não tem ninguém que não atravesse um deserto, e eu digo sempre, não existe ninguém que seja bom o bastante, que não precise de uma mudança. Todos nós precisamos enfrentar mudanças, enfrentar adversidades, a começar de mim. Eu preciso enfrentar as adversidades, eu preciso enfrentar os desertos e tirar lições que o deserto me ensina. E nessa noite eu fui desafiado, você foi desafiada a confiar no Senhor, para que Deus possa gerar em nós obediência e fé. Deus te desafiou a abrir o seu coração, a expor as mazelas, ver se há em mim algum caminho mau. Deus nos desafiou a gerar uma confiança, não só quando está tudo bem, mas principalmente quando o deserto se aproxima ou estamos nele. Deus hoje está desafiando a mim e a você a tirar lições desse deserto, mas confiando plenamente no Senhor. Você está passando luta e dificuldade? Jesus já havia dito isso em João 16.
Se eu não me engano, versículo 33. No mundo tereis aflições. Mas o versículo não para aí, porque ele diz o quê? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! A promessa é a vitória já garantida. É como se a gente entrasse na Copa do Mundo da vida e Deus já dissesse assim: olha, você já está conquistando aí. Todos os títulos do mundo já estão conquistados. Toda a vitória já está na mão dele. Porque quando o apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, fala assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. A vitória está garantida. Só que para eu chegar lá, eu preciso às vezes enfrentar um deserto. E às vezes eu não quero, bato o pé. Às vezes o meu coração é orgulhoso, eu tenho dura cerviz. Meu irmão, a ideia não é expor você, não é expor a sua realidade. Porque Deus não faz exposição, mas Deus convida e chama sempre ao arrependimento. Deus chama sempre o convite da graça, é o convite de transformação, é o convite de mudança, é o convite de entrega. É: Senhor, está aqui a minha vida, eis aqui a minha vida, transforma, cura, muda. Eu quero confiar no Senhor, eu quero desfrutar desse cuidado, eu quero ter mais confiança nisso. Talvez você não tenha tanta confiança que Deus vai fazer. Talvez a sua limitação humana, ou a falta de maturidade de vida, e falta de maturidade espiritual, não consiga enxergar lá na frente o que Deus vai te dar. E às vezes a gente não enxerga mesmo, mas pela fé, a gente sabe que Deus vai cuidar de nós. E falta isso para você, falta fazer essa entrega do seu caminho. Eu quero te desafiar nessa noite, a você dar esse passo de fé. Que para mim também não é fácil, mas todo dia de manhã eu entrego: Senhor, obrigado. Que sono gostoso. E que dia que se apresenta. Eu não sei o que virá. Talvez eu vá reclamar de alguma coisa nesse dia. É quase certo que eu faça isso. Mas, Senhor, me perdoa, porque eu sou fraco. Eu preciso do Senhor. E é essa relação que a gente precisa ter. É esse peito aberto que eu preciso entregar ao Senhor, dizendo: Deus, muda o meu coração. No outro dia, talvez eu depare com a mesma situação e Deus mude tudo. Talvez eu já enxergue de outra maneira, porque naquele dia o Senhor tratou. E aí a Bíblia diz o seguinte na carta aos Hebreus: olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor, e nessa noite a palavra dele falou contigo, não endureça o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus quer tratar o seu coração, quer tratar a sua vida. Ah, pastor, Deus só trata na igreja? Não, mas aqui é um ambiente em que Deus te confronta pela palavra, onde Deus me confronta pela palavra. É um ambiente propício para que haja uma transformação genuína. É um ambiente que Deus fala conosco, seja pela palavra cantada, seja pela palavra pregada. Por meio de uma oração, Deus fala contigo. E Deus falou com você nessa noite, que há lições do deserto para a sua vida hoje, que precisam ser aplicadas a partir de agora. E eu quero te desafiar a fazer isso. Queria te desafiar a fazer isso. Queria que você ficasse de pé.